Mulher negra salva milionário da tempestade, mas o que vem a seguir pode mudar tudo. A tempestade se aproximava como um monstro faminto, suas nuvens escuras engolindo o céu da cidade costeira. Relâmpagos cortavam o ar, enquanto Sylvia, uma mulher negra com um sorriso que aquecia os corações daqueles ao seu redor, terminava mais um dia no abrigo onde trabalhava. O abrigo era um refúgio, um porto seguro em meio às escadarias da desigualdade daquela cidade marcada pela indiferença. Enquanto caminhava para casa, a chuva começou a despencar, fazendo o asfalto brilhar e alagando as calçadas. Uma sirene distante fez seu coração acelerar. Quando ela virou a esquina, viu o caos. Um carro capotado emitia fumaça, suas luzes piscando intermitentemente, como se estivesse pedindo socorro. A princípio hesitou. Poderia ser perigoso. Mas Sylvia conhecia a dor da solidão e da luta pela sobrevivência. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou, sua determinação eclipsando qualquer medo que a paralisasse. Ao abrir a porta do carro, o que encontrou a fez parar por um instante. O motorista era ninguém menos que Lucas, o bilionário local, conhecido por seus modos arrogantes e a fortuna que acumulou à custa dos menos favorecidos. Ele estava desacordado, o rosto machucado, e a cena era mais do que trágica. Era surreal. O céu rugia, e um relâmpago iluminou o interior do carro, revelando a fragilidade daquele homem, que parecia ter tudo, mas agora estava à mercê de sua sorte. Sylvia puxou Lucas para fora, a chuva torrencial a empurrando. Mas sua força era maior do que qualquer tempestade. Ela lutou contra o peso do corpo dele, sentindo o ventre se contorcer de medo e adrenalina. Quando finalmente colocou Lucas a salvo, o desespero se transformou em um estrondo silencioso de gratidão. Ele acordou confuso, os olhos fixos em Sylvia, e do fundo da alma murmurou um obrigado, que mais parecia um mantra. Nos dias seguintes, Lucas começou a procurar Sylvia e lhe trouxe presentes, flores que pareciam destoar da sua realidade dura, e um convite para um jantar. A princípio, ela hesitou. Havia algo nesse bilionário que a deixava inquieta, como uma sombra que nunca se afastava. Mas a gratidão de Lucas era um alívio. Ele parecia genuíno, disposto a entender a vida dela, suas batalhas. Contudo, conforme a intimidade crescia, as intenções de Lucas começaram a se revelar. Sylvia ouviu rumores sobre sua família, intrigas que roçavam o escândalo, vozes sussurrantes que falavam sobre um plano maligno, um desejo obscuro que poderia atingir não só Lucas, mas também aqueles que ela amava. A tempestade fora mais do que uma simples calamidade. Era um prenúncio de algo maior. Com cada encontro, Sylvia se via presa em uma teia. Sorria, mas o coração pulava no peito. A gratidão de Lucas começou a se transformar em uma obsessão sombria, em um ciclo que parecia impossível de quebrar. E ela, por sua vez, lutava para confrontar os fantasmas de seu passado, enquanto pensava: até onde estaria disposta a ir para proteger os que ama? Enquanto a chuva continuava a cair, Sylvia sentia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. O que restaria de suas vidas quando tudo se... fim. Acalma-se! Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Silvia sentia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Enquanto as gotas de chuva escorriam por seu rosto, um nó na garganta a impedia de aceitar por completo a situação entre ela e Lucas. Ele tinha um charme, sem dúvida, mas havia algo que ainda a deixava na defensiva, como um alerta em sua mente que não podia ignorar. Certa noite, durante um dos jantares que Lucas organizara em sua mansão, Silvia notou detalhes que antes tinham escapado. As paredes de cristal, refletindo as reluzentes luzes da cidade, pareciam aprisionar segredos, e o ar estava carregado de uma tensão estranha. No meio de conversas suaves e risadas nervosas, uma sombra cruzou o rosto de Lucas. Alguns convidados sussurraram sobre o legado sombrio de sua família, uma herança de traições e negócios escusos. A porta se abriu abruptamente e um homem entrou, claramente agitado. Ele tinha uma expressão de desespero e o olhar de Silvia encontrou o dele. Ao mesmo tempo que reconheceu o rosto, o coração dela disparou. Era Eduardo, seu irmão mais novo, alguém que ela havia jurado proteger de qualquer perigo. Silly, precisamos ir agora! A voz de Eduardo cortou como um raio. Silvia levantou-se, confusa. O que está acontecendo? Eu não posso sair agora. Eduardo parecia fora de si. É sobre Lucas. Ele está em perigo. A sua vida está em risco. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Lucas se virou, surpreso e chocado. O que Eduardo estava dizendo não fazia sentido. Ele olhou para Silvia, seu semblante mudando de confusão para preocupação. Edu, do que você está falando? Silvia exigiu, mas ao mesmo tempo a preocupação se enraizava em seu estômago. Eduardo deu um passo à frente, os olhos cheios de lágrimas. Ele começou a fazer negócios com pessoas muito perigosas. Eles estão atrás dele. E talvez de você também. O que você quer dizer com perigosas? Que tipo de negócios? O tom da voz de Silvia estava elevado, misto de medo e raiva. Posso explicar depois. Silvia, eles não têm piedade. Você pode ser um alvo dele, só porque salvou a vida dele. O corpo de Silvia gelou, como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ela. O brilho do jantar e a elegância do lugar agora pareciam uma farsa. Lucas avançou, parecendo entender finalmente a gravidade da situação. Espere. Quem são essas pessoas? Como você sabe? Disse ele com a voz trêmula. Eduardo encarou o desprezo pulsando entre eles. Você não tem ideia do que sua família está envolvida. Há muito a perder aqui. E você não é só uma futilidade, Lucas. Você tem um preço e não vai acabar bem. O clima na sala mudou. A tensão se transformando em um verdadeiro tornado de emoções. Silvia estava paralisada, o coração batendo forte. O silêncio foi quebrado quando Lucas, em um momento de fragilidade, sussurrou. Eu não sabia. Eu juro. A atmosfera pesada girou em torno de Silvia. E o que ela pensava saber sobre Lucas, sobre seu futuro, se desmanchou.
Aquele homem que parecia ser apenas um milionário arrogante, agora era um alvo. E ela, a salvadora do homem, poderia se tornar a próxima vítima. Enquanto olhava para os dois homens, o medo se mesclava com a determinação. Assim, no fundo do seu ser, uma ideia brotou. Ela teria que desenterrar mais segredos. Mas o que mais ela descobriria? E a que preço? A verdadeira tempestade estava prestes a iniciar. E Sylvia não tinha certeza se conseguiria sobreviver ao turbilhão que se aproximava. A verdadeira tempestade estava prestes a iniciar. E Sylvia não tinha certeza se conseguiria sobreviver ao turbilhão que se aproximava. O olhar de Eduardo e as palavras que ecoavam pelo salão pesavam em sua mente. Lucas parecia uma marionete nesse jogo perigoso. E ela precisava entender o que estava acontecendo. O clima que antes parecia elegante, agora se tornava opressivo. Eduardo, o que você sabe mais? Por favor! Sylvia implorou, a voz quase falhando. Hesitou, olhando para Lucas. A desconfiança ainda pairava no ar. Sylvia, não é hora para cerimônias. A vida dele e a sua estão em risco. Os olhos dela se fixaram em Lucas, que agora parecia uma criança perdida, assustada. Preciso que você me diga a verdade. O que você escondeu? A urgência na voz de Sylvia era palpável. Foi quando, em um estalo, tudo mudou. Um vidro da janela se estilhaçou e uma figura surgiu na chuva torrencial. O homem tinha uma aparência feroz, com olhos frios e um andar decidido. Antes que qualquer um pudesse reagir, ele sacou uma arma. Lucas, você se meteu em problemas demais. O tom de ameaça reverberou pela sala. O pânico tomou conta. O jantar luxuoso se transformou em um campo de batalha. Tudo se tornou um borrão de movimento. Gritos e o medo assolou o coração de Sylvia. Ela se jogou em direção a Lucas, tentando protegê-lo instintivamente, enquanto gritos de horror ecoavam. Saia! Saia da minha frente! Eduardo gritou, puxando Sylvia para trás. Ele não ia deixar que a irmã entrasse na linha de fogo. O homem continuou avançando, e a tensão era palpável. Era um jogo de vida ou morte. Você estava comprando com os perigosos, Lucas. O agressor gritou, raiva emanando das suas palavras. Eles querem ver você pagar pelo que fez. Lucas, ainda confuso, começou a perceber a gravidade da situação. Seus olhos se arregalaram e uma sombra de compreensão começou a preencher seu rosto. Eu não sabia. Eu prometo, eu só assinei alguns papéis. O homem disparou. Promessas não importam, bilionário. Você fez a escolha errada. A tensão crescia e cada palavra lançava um peso ainda maior. Então, em meio ao caos, algo aconteceu. Eduardo, com a coragem que Sylvia nunca tinha visto, se lançou em direção ao agressor. Ele gritou, não toca nela! O impacto foi brutal. Ele atingiu o homem, fazendo com que a arma disparasse. O eco do tiro foi ensurdecedor e tudo fez pausas no tempo. Sylvia arregalou os olhos. Ela olhou para o chão e viu o que ninguém esperava. O agressor não estava atingido. A bala tinha pegado Lucas no ombro. Ele caiu, as mãos se segurando no ferimento, enquanto seu rosto tornava-se uma máscara de dor e surpresa. Não, Lucas! Sylvia gritou, sua voz quebrada pelo desespero. Ela se ajoelhou ao lado dele. A adrenalina
Energizando no mar de emoções. Eduardo, ao lado, olhava entre a cena e o rosto do irmão confuso. O que você fez, Sil? Ele estava em perigo e agora? Silvia não conseguia processar. O que antes era uma salvação, agora tornava-se um pesadelo. O verdadeiro choque não era só o ferimento, mas o que isso significava. Lucas, o homem que parecia ter tudo, estava metido em um mundo do qual eles mal conseguiam imaginar. Enquanto a polícia finalmente chegava, com sirenes cortando a noite, Silvia se perguntava: existia um caminho de volta? A verdade que vinha à tona agora, tudo o que ela conhecia, estava prestes a desmoronar. Quem era realmente Lucas? E ele tinha se colocado nessa situação por ser quem era? A chuva ainda caía em um ritmo constante, mas a tempestade de segredos estava apenas começando. Um novo e perigoso capítulo se abria e Silvia não sabia como sair dele em segurança. Silvia estava ajoelhada ao lado de Lucas, o sangue se espalhando pelo chão embaixo deles, e o pânico a cercava como uma nuvem escura. Eduardo, sem saber se corria para ajudar ou para proteger a irmã, congelou ao ver o olhar de desespero em seus olhos. O barulho da sirene do carro de polícia se aproximava, mas isso parecia uma eternidade longe. Fica comigo, Lucas! Silvia implorou, segurando a mão dele enquanto os olhos dele se fechavam lentamente. A dor fez seu rosto contorcer e um grunhido escapou de seus lábios. Lucas estava perdendo consciência e Silvia sentia um desespero tomando conta dela. Então, a sala, sem graça e cheia de luxo, foi invadida por uma nova sombra. A porta se escancarou novamente. Um outro homem entrou, rosto familiar, olhos frios. Samuel, um antigo rival de Lucas, que não era uma surpresa, mas o que veio em seguida foi. Ele chegou com um sorriso que poderia ter congelado o tempo. Parece que a festa não acabou. Silvia se levantou, mais confusa do que nunca. O que você está fazendo aqui? Você não devia estar longe de Lucas. O temor subiu como um gás irritante em sua garganta. Samuel riu, uma risada seca e cortante. É uma pena que você não tenha ouvido as histórias sobre ele. Ele está profundamente encrencado. E então, olhando para Eduardo, ele prosseguiu. E você, protetor da Silvia, não é? Você realmente acha que isso vai acabar bem pra você? Antes que qualquer um pudesse reagir, uma série de tiros ecoou pelo salão. O coração de Silvia parou. Alguém apenas disparou. Sem hesitar, ela se jogou na frente de Eduardo, recebendo uma bala no ombro em vez dele. A dor foi instantânea e aguda. Ela caiu ao chão, o grito preso na garganta, enquanto o mundo ao seu redor começava a girar em um turbilhão. Sil! O chamado de Eduardo a fez sentir uma tristeza imensa. Ela tentou falar, mas as palavras saíam só como um sussurro. O sangue quente escorria pelo seu corpo, enquanto a sala se transformava em um caos absoluto. Lucas, em um último esforço, se levantou, ignorando sua dor. Samuel, você não pode fazer isso! O medo ao olhar dele era. Claro, mas havia algo mais. Uma determinação, uma necessidade de proteger. Samuel deu um passo à frente, olhando para Silvia no chão. Esse é o preço do seu egoísmo, Lucas. Você não aprendeu, não é? Sempre se metendo com pessoas erradas. O sorriso dele se espalhou.
Uma mistura de diversão sombria e raiva. Enquanto Sylvia lutava para se manter consciente, uma nova verdade emergiu em sua mente. Durante toda a captura de hoje, Lucas não era apenas uma vítima. Ele havia se envolvendo nessa teia de traições e perigos intencionais. O que mais ele escondia? Aquela não era a primeira vez. Sylvia lembrava-se de conversas ao pé da escada, do olhar calculista de Lucas em negócios que ele não compartilhava. Balançando a cabeça, tentava clarear os pensamentos em meio à agonia. O mundo escurecia e a culpa a consumia. Como poderia ter confiado nele? Assim que sua mão tocou a ferida, percebeu que não era só um curta de dor. Era uma mensagem que ela deveria entender. Sil, fique comigo. Lucas estava ofegante, seu olhar cheio de medo. Seu cérebro rodava, sujeito a um único pensamento. Tudo o que ela soubera até aquele momento estava em total desordem. Ela olhou para Samuel e então para Lucas. O que realmente significava tudo isso? O que mais havia por trás das paredes dessa mansão de cristal? O som da polícia se intensificava lá fora, mas para Sylvia tudo parecia distante. Apenas uma luta sem fim. A verdadeira tempestade não era a chuva lá fora, mas as ondas de desespero que a invadiam. Por favor, não me deixe! E o pânico a cercava como uma nuvem escura. Eduardo, sem saber se corria para ajudar ou para proteger a irmã, congelou ao ver o olhar de desespero em seus olhos. O barulho da sirene do carro de polícia se aproximava, mas isso parecia uma eternidade longe. Fica comigo, Lucas! Sylvia implorou, segurando a mão dele enquanto os olhos dele se fechavam lentamente. A dor fez seu rosto contorcer e um grunhido escapou de seus lábios. Lucas estava perdendo consciência e Sylvia sentia um desespero tomando conta dela. Então, uma nova sombra se projetou na sala. A porta se escancarou novamente. Outro homem entrou, rosto familiar, olhos frios. Samuel, o antigo rival de Lucas. Para Sylvia, a presença dele era um sinal de que tudo poderia piorar. Parece que a festa não acabou, ele disse. O sorriso dele era ameaçador. Samuel, o que você está fazendo aqui? Perguntou Sylvia, a voz tremendo de nervosismo. O coração disparava e o medo alojava-se em sua garganta como um nó. Samuel riu, um som seco e cortante. Você realmente acha que Lucas poderia escapar assim? Ele fez suas escolhas agora e vai pagar. Os olhos de Lucas se encheram de determinação. Samuel, pare com isso! Você não precisa fazer isso! Ele gritou, mas sua voz estava cheia de dor. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou pela sala. O coração de Sylvia parou. Ela se jogou na frente de Eduardo novamente. Instintivamente, a bala encontrou um alvo diferente. Mas não era Lucas quem caía. Era Eduardo. Sylvia viu a expressão de choque no rosto do irmão. Sil, eu... A palavra ficou presa em sua garganta, enquanto o corpo dele desabava. O estilhaçar do amor e o eco do disparo invadiram a sala, e a cena tornou-se um borrão de gritos e caos. Sylvia caiu ao lado de Eduardo, segurando sua cabeça, a face pálida, os olhos arregalados de confusão. Não,
Não, Edu, não. Fica comigo. O desespero a consumia. Enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, a verdade começava a se desdobrar em sua mente. Samuel, você é um monstro! Mas Samuel apenas sorriu. E você achou que estava protegendo sua família? Ele contemplou o cenário com prazer. Os negócios de Lucas não eram bem o que você pensava. Ele não estava apenas comprando com pessoas perigosas. Ele era o perigo. Silvia olhou para Lucas, que agora estava paralisado com a cena que se desenrolava. O que era isso? O que Eduardo estava fazendo ali com uma bala em seu corpo? A confusão começou a se dissolver em uma revelação esmagadora. Lucas tinha mais segredos. Ele estava enredado em algo muito mais sombrio. Eduardo. Silvia chorava, não conseguindo entender o que estava acontecendo. Enquanto as sirenes finalmente soavam perto, o olhar de Lucas passou de dor para algo que Silvia não podia compreender. Uma sombra de vingança? Ele olhou para Samuel, onde uma tensão inexplicável se formava. Não pode ser. Não pode ser isso que você está fazendo, Lucas. E então, em um momento de pura realidade, enquanto Eduardo lutava contra a escuridão, Silvia percebeu que Samuel e Lucas não eram adversários. Eles estavam ligados a um legado mais profundo e sombrio. Algo que a atingiria como uma onda arrasadora. Você não sabia, Sil? Eu não sou quem você pensa que sou. A voz de Lucas tremia, cheia de um peso que mudaria tudo. As lágrimas caíam como um rio em sua face, enquanto Silvia perguntava a si mesma o quê. Mas ela não sabia. O que mais Lucas escondia? Um eco de um futuro distorcido se aproximava, e a tempestade dentro dela rugia, prestes a desabafar, e no fundo de seu ser, a única certeza era que a vida que conhecia estava se despedaçando em 1000 pedaços. O que faria a partir dali? Como salvaria os que ainda restavam? Silvia estava ajoelhada ao lado de Lucas, o sangue se espalhando pelo chão embaixo deles, e o pânico a cercava como uma nuvem escura. Eduardo, sem saber se corria para ajudar ou para proteger a irmã, congelou ao ver o olhar de desespero em seus olhos. O barulho das sirenes do carro da polícia se aproximava, mas isso parecia uma eternidade longe. Fica comigo, Lucas! Silvia implorou, segurando a mão dele, enquanto os olhos dele se fechavam lentamente. A dor fez seu rosto contorcer e um grunhido escapou de seus lábios. Lucas estava perdendo consciência e Silvia sentia um desespero tomando conta dela. Então, uma nova sombra se projetou na sala. A porta se escancarou novamente. Outro homem entrou, rosto familiar, olhos frios. Samuel, o antigo rival de Lucas. Para Silvia, a presença dele era um sinal de que tudo poderia piorar. Parece que a festa não acabou, ele disse, com um sorriso malicioso. O sorriso dele era ameaçador. Samuel, o que você está fazendo aqui? Perguntou Silvia, a voz tremendo de nervosismo. O coração disparava e o medo alojava-se em sua garganta como um nó. Samuel riu, um som seco e cortante. Você realmente acha que Lucas poderia escapar assim? Ele fez suas escolhas. Agora ele vai pagar. Os olhos de Lucas se encheram de determinação. Samuel, pare com isso! Você não precisa fazer isso! Ele gritou,
mas sua voz estava cheia de dor. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou pela sala. O coração de Sylvia parou. Ela se jogou na frente de Eduardo novamente, instintivamente. A bala encontrou um alvo diferente. Mas não era Lucas quem caía. Era Eduardo. Sylvia viu expressão de choque no rosto do irmão. Eu... A palavra ficou presa em sua garganta enquanto o corpo dele desabava. O estilhaçar do amor e o eco do disparo invadiram a sala, e a cena tornou-se um borrão de gritos e caos. Sylvia caiu ao lado de Eduardo, segurando sua cabeça, a face pálida, os olhos arregalados de confusão. Não! Não, Edu! Não! Fica comigo! O desespero a consumia, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. A verdade começava a se desdobrar em sua mente. Samuel, você é um monstro. Mas Samuel apenas sorriu. E você achou que estava protegendo sua família? Ele contemplou o cenário com prazer. Os negócios de Lucas não eram bem o que você pensava. Ele não estava apenas comprando com pessoas perigosas. Ele era o perigo. Sylvia olhou para Lucas, que agora estava paralisado com a cena que se desenrolava. O que era isso? O que Eduardo estava fazendo ali com uma bala em seu corpo? A confusão começou a se dissolver em uma revelação esmagadora. Lucas tinha mais segredos. Ele estava enredado em algo muito mais sombrio. Eduardo, Sylvia chorava, não conseguindo entender o que estava acontecendo, enquanto as sirenes finalmente soavam perto. Lucas, com um olhar determinado, finalmente falou: Sil, você precisa saber a verdade. Eu não sou quem você pensa. Existem coisas na minha família que você nunca soube. Cada palavra era um golpe em seu coração. Ele era mais do que um mero bilionário arrogante. Ele fazia parte de um jogo sujo, de um legado que se estendia por gerações. O olhar de Samuel brilhou com satisfação, enquanto ele observava a desgraça se desenrolar. Isso mesmo, Lucas! Conte tudo para ela. Conte sobre o que você fez para chegar onde está. Você não é um herói, e a Sylvia está prestes a descobrir. A cada passo que você dá, mais perto vem a sua queda. Não, não fala assim com ela! Lucas gritou, as veias pulsando em seu pescoço. E foi nesse instante que uma explosão de dor cortou a sala. Um segundo tiro ecoou, não por causa do agressor, mas de dentro. Sylvia levou a mão ao peito e, num instante, sentiu o calor nas costas, quente e pulsante. O que foi aquilo? Ela olhou para baixo e viu, horrorizada, o vermelho se espalhando pela blusa. Sil! Lucas gritou, agora completamente consciente, a dor dele esquecido. Não! 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 Ele estava em pé, a expressão marcada pela angústia. A sala girava enquanto o mundo diminuía ao redor dela. Os rostos de Lucas e Samuel distorciam-se e a verdade a atingiu como um soco. O que era real? O que tinha virado uma noite de gratidão e esperança, agora se transformava em um pesadelo. E enquanto a Ponce, um último pensamento a atingiu. Quem era realmente Lucas? Ele era apenas um bilionário, perdido em sua própria teia? Ou havia algo mais obscuro em seu passado que a conectava a este destino cruel? Nesse momento, com a escuridão envolvendo-a, o mistério da verdade a consumia, como se um quebra-cabeça completo estivesse prestes a ser desvendado, mas que ao mesmo tempo poderia destruí-la de vez. E a pergunta ecoava: quem é seu verdadeiro inimigo? O homem que a salvou ou aquele que lhe prometeu proteção? Sylvia estava ajoelhada ao lado de Lucas.
o sangue se espalhando pelo chão embaixo deles, e o pânico a cercava como uma nuvem escura. Eduardo, sem saber se corria para ajudar ou para proteger a irmã, congelou ao ver o olhar de desespero em seus olhos. O barulho das sirenes do carro da polícia se aproximava, mas isso parecia uma eternidade longe. Fica comigo, Lucas, Sylvia implorou, segurando a mão dele enquanto os olhos dele se fechavam lentamente. A dor fez seu rosto contorcer e um grunhido escapou de seus lábios. Lucas estava perdendo consciência e Sylvia sentia um desespero tomando conta dela. Então, uma nova sombra se projetou na sala. A porta se escancarou novamente. Outro homem entrou, rosto familiar, olhos frios. Samuel, o antigo rival de Lucas. Para Sylvia, a presença dele era um sinal de que tudo poderia piorar. Parece que a festa não acabou, ele disse. O sorriso dele era ameaçador. Samuel, o que você está fazendo aqui? Perguntou Sylvia, a voz tremendo de nervosismo. O coração disparava e o medo alojava-se em sua garganta. Como um nó, Samuel riu, um som seco e cortante. Você realmente acha que Lucas poderia escapar assim? Ele fez suas escolhas. Agora ele vai pagar. Os olhos de Lucas se encheram de determinação. Samuel, pare com isso. Você não precisa fazer isso, ele gritou. Mas sua voz estava cheia de dor. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou pela sala. O coração de Sylvia parou. Ela se jogou na frente de Eduardo novamente, instintivamente. A bala encontrou um alvo diferente. Mas não era Lucas quem caía. Era Eduardo. Sylvia viu a expressão de choque no rosto do irmão. Sil. A palavra ficou presa em sua garganta enquanto o corpo dele desabava. O estilhaçar do amor e o eco do disparo invadiram a sala. A cena tornou-se um borrão de gritos e caos. Sylvia caiu ao lado de Eduardo, segurando sua cabeça, a face pálida, os olhos arregalados de confusão. Não, não, Edu, não! Fica comigo! O desespero a consumia. Enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, a verdade começava a se desdobrar em sua mente. Samuel, você é um monstro! Mas Samuel apenas sorriu. E você achou que estava protegendo sua família? Ele contemplou o cenário com prazer. Os negócios de Lucas não eram bem o que você pensava. Ele não estava apenas comprando com pessoas perigosas. Ele era o perigo. Sylvia olhou para Lucas, que agora estava paralisado com a cena que se desenrolava. O que era isso? O que Eduardo estava fazendo ali com uma bala em seu corpo? A confusão começou a se dissolver em uma revelação esmagadora. Lucas tinha mais segredos. Ele estava enredado em algo muito mais sombrio. Eduardo, Sylvia chorava, não conseguindo entender o que estava acontecendo, enquanto as sirenes finalmente soavam perto. Lucas, com um olhar determinado, finalmente falou. Sil, você precisa saber a verdade. Eu não sou quem você pensa. Existem coisas na minha família que você nunca soube. Cada palavra era um golpe em seu coração. Ele era mais do que um mero bilionário arrogante. Ele fazia parte de um jogo sujo, de um legado que se estendia por gerações. O olhar de Samuel brilhou com satisfação enquanto ele observava a desgraça se desenrolar. Isso mesmo! Lucas, conte tudo para ela.
Conte sobre o que você fez para chegar onde está. Você não é um herói. E a Sylvia está prestes a descobrir. Ok, a cada passo que você dá, mais perto vem a sua queda. Furiosa, Sylvia exclamou. O que você está esperando, Lucas? Fala logo! O que acontece com a gente? Os olhos de Lucas estavam cheios de um misto de dor e desespero. Sil, eu me envolvi com a máfia. Fui forçado a fazer negócios com eles. Ele hesitou, o peso de suas palavras quase o sufocando. Máfia! Sylvia mal acreditava no que ouvia. Era muito! E antes que pudesse pensar, Samuel deu um passo à frente. E você realmente não sabe, Sylvia? Lucas é herdeiro de um império criminoso. É disso que estamos falando. O choque a atingiu com a força de um trem. Suas mãos tremiam enquanto ela olhava para Lucas, que agora parecia um estranho. Isso é verdade? Você é um criminoso? A dor no rosto dele era visível. Não é assim que eu quero ser. Eu só queria lidar com o meu negócio. Eu não queria me envolver nisso. Eu nunca pedi por isso. Foi então que Eduardo, que lutava contra a dor no chão, murmurou com a voz fraca. Sil, não confia nele. Posto de gasolina no submundo. Isso é o que ele é. O coração de Sylvia despencou. A verdade estava sendo revelada em camadas. E cada camada eram facadas profundas. Uma luz piscou abruptamente no fundo da sala. E ela viu o olhar apavorado de Lucas misturado com algo mais. Um desejo primordial de se salvar, mesmo que isso significasse entregar seus segredos. Mais do que um simples bilionário, mais do que um potencial amor, havia algo sombrio e profundo na essência de Lucas. E se Eduardo tivesse razão, enquanto tudo girava ao seu redor, ela viu Samuel se dirigir a Lucas. Você sempre foi o mais fraco da família. E agora, em sua hora de necessidade, você está aqui, tentando que essa mulher te salve. Patético. Esse último golpe foi como uma lâmina mecânica. Lucas, em vez de se defender, apenas abaixou a cabeça, como se estivesse aceitando uma sentença. Sylvia não sabia o que pensar. As sirenes estavam chegando mais perto. Mas o que isso significava para a sua vida? Ela olhou novamente para Eduardo, agora ensanguentado, e sua cabeça rodou. A possibilidade de perder seu irmão a deixava em um estado de pânico profundo. E mais do que isso, a nova verdade sobre Lucas deixava seu coração em chamas. As emoções estavam todas em rotação. O que faria com as revelações? Confiaria nele? E aquele pulso fraco de Eduardo? Qual era o custo que ela teria que pagar por tudo isso? A chuva lá fora continuava a cair, mas não era apenas a água que inundava a sala. Eram segredos, mentiras e uma linha tênue entre amor e traição que estava prestes a estourar de vez. O que aconteceria quando a polícia chegasse? Sylvia estava ajoelhada ao lado de Lucas, o sangue se espalhando pelo chão embaixo deles, e o pânico a cercava como uma nuvem escura. Eduardo, sem saber se corria para ajudar ou para proteger a irmã, congelou ao ver o olhar de desespero em seus olhos. E barulho das sirenes do carro da polícia se aproximava, mas isso parecia uma eternidade longe. Fica comigo, Lucas! Sylvia implorou, segurando a mão dele enquanto os olhos dele se fechavam lentamente. A dor fez seu rosto contorcer e um grunhido escapou de seus lábios. Lucas estava perdendo consciência e Sylvia sentia um desespero tomando conta dela. Então,
Uma nova sombra se projetou na sala. A porta se escancarou novamente. Outro homem entrou. Rosto familiar, olhos frios. Samuel, o antigo rival de Lucas. Para Sylvia, a presença dele era um sinal de que tudo poderia piorar. Parece que a festa não acabou, ele disse. O sorriso dele era ameaçador. Samuel, o que você está fazendo aqui? Perguntou Sylvia. A voz tremendo de nervosismo. O coração disparava e o medo alojava em sua garganta como um nó. Samuel riu. Um som seco e cortante. Você realmente acha que Lucas poderia escapar assim? Ele fez suas escolhas. Agora ele vai pagar. Os olhos de Lucas se encheram de determinação. Samuel, pare com isso. Você não precisa fazer isso. Ele gritou, mas sua voz estava cheia de dor. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou pela sala. O coração de Sylvia parou. Ela se jogou na frente de Eduardo novamente, instintivamente. A bala encontrou um alvo diferente. Mas não era Lucas quem caía, era Eduardo. Sylvia viu a expressão de choque no rosto do irmão. Eu. A palavra ficou presa em sua garganta enquanto o corpo dele desabava. O estilhaçar do amor e o eco do disparo invadiram a sala. E a cena tornou-se um borrão de gritos e caos. Sylvia caiu ao lado de Eduardo, segurando sua cabeça, a face pálida, os olhos arregalados de confusão. Não! Não, Edu! Fica comigo! O desespero a consumia. Enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, a verdade começava a se desdobrar em sua mente. Samuel, você é um monstro. Mas Samuel apenas sorriu. E você achou que estava protegendo sua família? Ele contemplou o cenário com prazer. Os negócios de Lucas não eram bem o que você pensava. Ele não estava apenas comprando com pessoas perigosas. Ele era o perigo. Sylvia olhou para Lucas, que agora estava paralisado, com a cena que se desenrolava. O que era isso? O que Eduardo estava fazendo ali, com uma bala em seu corpo? A confusão começou a se dissolver em uma revelação esmagadora. Lucas tinha mais segredos. Ele estava enredado em algo muito mais sombrio. Eduardo... Sylvia chorava, não conseguindo entender o que estava acontecendo, enquanto as sirenes finalmente soavam perto. Lucas, com um olhar determinado, finalmente falou. Sil, você precisa saber a verdade. Eu não sou quem você pensa. Existem coisas na minha família que você nunca soube. Cada palavra era um golpe em seu coração. Ele era mais do que um mero bilionário arrogante. Ele fazia parte de um jogo sujo. De um legado que se estendia por gerações. O olhar de Samuel brilhou com satisfação enquanto ele observava a desgraça se desenrolar. Isso mesmo, Lucas! Conte tudo para ela! Conte sobre o que você fez para chegar onde está. Você não é um herói! E a Sylvia está prestes a descobrir. A cada passo que você dá, mais perto vem a sua queda. Furiosa, Sylvia exclamou. O que você está esperando, Lucas? Fala logo! O que acontece com a gente? Os olhos de Lucas estavam cheios de um misto de dor e desespero. Sil, eu me envolvi com a máfia. Fui forçado a fazer negócios com eles. Ele hesitou, o peso de suas palavras quase o sufocando. Máfia? Sylvia mal acreditava no que ouvia. Era muito. E antes que pudesse pensar, Samuel deu um passo à frente. E você realmente não sabe, Sylvia? Lucas é herdeiro de um império criminoso. É disso que estamos falando. O choque a atingiu com a força de um trem. Suas mãos tremiam enquanto ela olhava para Lucas,
que agora parecia o estranho. Isso é verdade? Você é um criminoso? A dor no rosto dele era visível. Não é assim que eu quero ser. Eu só queria lidar com o meu negócio. Eu não queria me envolver nisso. Eu nunca pedi por isso. Foi então que Eduardo, que lutava contra a dor no chão, murmurou com a voz fraca: Sil, não confia nele. Posto de gasolina no submundo. Isso é o que ele é. O coração de Silvia despencou. A verdade estava sendo revelada em camadas, e cada camada deram facadas profundas. Uma luz piscou abruptamente no fundo da sala, e ela viu o olhar apavorado de Lucas misturado com algo mais. Um desejo primordial de se salvar, mesmo que isso significasse entregar seus segredos. Mais do que um simples bilionário, mais do que um potencial amor, havia algo sombrio e profundo na essência de Lucas. É se Eduardo tivesse razão! Mas antes que pudesse absorver tudo isso, um novo som cortou o ar. Um grito que fez os 4 congelarem. Chega! A voz ressoou como um trovão. Era a mãe de Silvia, a mulher que tinha ficado fora da vida deles por anos. Ela aparecia na porta, ofegante, com uma expressão de pânico e raiva. O que você fez, Lucas? Eu avisei para ficar longe da minha família. O olhar de Lucas se voltou para Silvia, confuso. Você sabia? A voz dele tremia, como se o mundo estivesse esmoronando em torno dele. Silvia não sabia o que responder. Tornou-se claro que sua mãe tinha mais informações sobre Lucas do que ela deixara transparecer. Cada segundo se estendia, enquanto o clima na sala mudava, pulando de uma revelação para outra. E então sua mãe apontou para Samuel, os olhos cheios de fúria e conhecimento. Você? Você é o que eu sempre temi. A expressão dela se tornou sombria, revelando um passado não contado. Você fez um acordo, não só com meu filho, mas com os homens que estão atrás dele. Você não é só um rival. Você é parte disso tudo. O núcleo de Silvia se contraiu ao ouvir as palavras. Ela olhou para Lucas e, em um momento de clareza, perguntou: O que mais você esconde, Lucas? O que mais está ligado a isso? A sirene finalmente chegou, mas a chegada da polícia era a menor preocupação deles agora. O verdadeiro pesadelo estava prestes a começar. Tudo o que Silvia pensou que sabia sobre sua vida, sobre a vida de Lucas e até mesmo sobre sua própria mãe, estava prestes a mudar para sempre. Justo quando achou que tudo estava se acalmando, um celular apitou no chão. Alguém o pegou e, quando abriu a mensagem, os olhos de Silvia se arregalaram, seu coração parando novamente. Era uma foto, uma imagem dela, tirada do lado de fora do abrigo. A mensagem dizia: Você não pode escapar. O jogo mudou, Silvia. A verdade estava se desdobrando diante dela, e um novo mistério se formava. Quem estava pelo controle? Que risco estava realmente enfrentando? E como todos estavam interligados nesta trama, o que Silvia faria em seguida, se tudo o que pensava saber estava tudo errado? A imagem na tela do celular fazia o coração de Silvia disparar. Aquela mensagem, com sua foto exposta, era um golpe mortal. Uma sensação de desespero a envolveu, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. O que está acontecendo? Ela sussurrou, sentindo a urgência aumentar. Eduardo, ainda no chão, olhou para ela, seus olhos inchados de dor. Sil, não. Ele tentava se mover, mas a pressão da ferida o mantinha preso em seu lugar. Temos que sair daqui.
Samuel estava parado, quase em estado de êxtase. Viu? É assim que as coisas funcionam. Todo mundo está te observando. Você se tornou uma peça no tabuleiro, Sylvia. E Lucas, bem, ele sempre esteve jogando com cartas marcadas. Silêncio. A revelação pairava no ar e Sylvia sentiu um nó no estômago. Ela olhou rapidamente para Lucas, cujas cicatrizes emocionais agora pareciam mais profundas do que as físicas. Ele não. Era só um bilionário arrogante. Havia camadas de segredos que a envolviam como uma teia. Lucas, você sabia disso tudo? Ele hesitou. A luta interna era aparente. Sil, eu não sabia que você estava em perigo. Eu só queria proteger você e Eduardo. A fragilidade na voz dele era quase palpável. Mas antes que pudesse continuar, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um grupo de homens encapizados entrou, com expressões de determinação e uma presença ameaçadora. Estamos aqui para acabar com isso! Um deles anunciou, com um tom de autoritarismo que fez Sylvia estremecer. Eduardo gritou: Sil, corre! O desespero na voz dele fez o sangue dela gelar. O que estava prestes a acontecer se desenrolava como um filme de terror. Um dos homens se aproximou, apontando um dedo para Lucas. Você desonrou o nosso pacto. Agora você pagará o preço. O ar se encheu de tensão, como se todos os presentes soubessem que algo devastador estava prestes a acontecer. Mas foi a última frase que desestabilizou tudo. E vamos levar alguém para garantir que você esteja motivado. Assim que essa ameaça ecoou, a realidade de Sylvia virou de cabeça para baixo. Seu instinto a fez dar um passo à frente, um reflexo desesperado para proteger seu irmão. Não, não! Não toquem nele! Sylvia gritou, enquanto a adrenalina percorria seu corpo. Mas o homem a ignorou, virando-se para Eduardo. O mundo em seus pés começou a tremer, e em um piscar de olhos, um tiro disparou. O eco do disparo reverberou, e em um movimento rápido, Sylvia se jogou para frente, mas não se movia rápido o suficiente. O que ela viu no ar a fez perder o controle sobre sua razão. Eduardo foi atingido. O corpo dele caiu, os olhos se arregalando em choque. Não! Não, Eku! O grito dela rasgou a sala em pedaços. O chão, encharcado pelo sangue do irmão, se tornou um monumento ao medo. Seus joelhos colidiram com o piso. E a visão dele, tão pálido e imóvel, fez o mundo girar. Enquanto a dor do momento dominava, outra figura conhecida surgiu na porta. Era a mãe de Sylvia, com uma expressão de terror e raiva. O que vocês fizeram? Ela gritou, apontando para os homens. Em seguida, seu olhar se voltou para Lucas e uma fúria consumidora se acendeu. E você? O que aconteceu com Munha? Filha! Sylvia! Lucas começou, mas as palavras não saíam. Cada tentativa de explicar parecia insuficiente. Sylvia desejava que toda a cena fosse um pesadelo, mas a realidade a cravava no chão. E então, a bomba. Você não sabe, Sylvia. A voz de sua mãe cortou o ar. Você não é a única com segredos. Eric está por trás disso. Ele é a razão pela qual você está sendo vigiada. A revelação paralisou Sylvia. Eric, seu antigo amigo da infância. O menino que sempre ele estava manipulando toda a situação. Sua mãe segurou o olhar de Sylvia, demonstrando a urgência da verdade que ainda não havia se revelado por completo. A realidade desabou sobre Sylvia como uma avalanche. Mas por quê? Que tipo de pessoa faz isso com alguém que ama? Lucas, ainda tático e arrasado, acrescentou. Eric está planejando. É muito maior do que nós três. Precisamos nos proteger. Mas um pacto da verdade estava longe de terminar. Enquanto a confusão aumentava, a mensagem no celular de Sylvia começou a vibrar novamente.
Quando olhou, viu uma nova notificação. Você fez sua escolha, Sylvia. Agora é hora de pagar. As paredes pareciam fechar-se e todos na sala sentiram o peso de um futuro incerto. Não havia como saber quem era o verdadeiro inimigo. Mas o que Sylvia entendia agora era que a tempestade estava apenas começando. E com isso, uma nova pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela iria para proteger os que ama, quando o maior perigo poderia vir de dentro de seu próprio círculo? Sylvia sentiu a dor cortar como um fio afiado. O corpo de Eduardo estava ali, seu irmão caído e vulnerável, e a realidade estava se despedaçando ao seu redor, enquanto os homens encapuzados riam do pânico e da desgraça. A mãe de Sylvia avançou, a fúria iluminando seu rosto. "Deixe meu filho em paz!" O grito dela ecoou na sala, e a tensão era palpável. Lucas, ainda se recuperando do choque, lutou contra as feridas e a pressão. "Precisamos sair agora!" Ele praticamente berrava, os olhos se tornando cada vez mais frenéticos. "Sil, mantenha-se atrás de mim!" Como se o mundo estivesse em câmera lenta, Sylvia viu a situação piorar muito rapidamente. A presença de Samuel tornava tudo ainda mais caótico. "Você se tornou uma peça em um jogo muito maior, Sylvia. E você ainda não sabe o que está para acontecer." "Cala a boca!" ela gritou, o medo transbordando em forma de raiva. Não era hora de se render ao desespero. Então, um estalo, uma luz. A porta se abriu e a polícia entrou em um frenesi de gritos e sirenes. As armas apontadas em direção aos homens encapuzados mudaram completamente a dinâmica da situação. Sylvia viu a chance e, sem pensar duas vezes, correu para Eduardo. "Fica comigo, irmão!" ela pediu, segurando sua mão. Ele estava fraco. Ponto. Mas havia uma determinação nos olhos dele. "O que está acontecendo? Acha que vamos conseguir escapar disso? Temos que manter a fé, Edu. Lute comigo." As palavras dela eram um misto de força e desespero. Os homens encapuzados tentaram reagir, mas a polícia rapidamente os cercou. Gritos e ordens ecoando. A cena se transformou em um tumulto. Sylvia não conseguia desviar o olhar de Lucas enquanto ele ia em direção aos encapuzados. Os olhos cheios de um desejo vicioso de confrontá-los. Ele não somente queria se livrar deles, precisava limpar seu nome. Por um breve instante, Sylvia se lembrou do que havia acontecido antes. O carinho que Lucas tinha demonstrado, o amor que brotava entre eles, e agora tudo se confundia em uma teia de traições. Como ele realmente se envolveu nisso? "Sil!" Lucas a chamou, o desespero se transformando em um apelo. "Fique comigo!" E naquele momento, Sylvia viu a outra face dele. O homem que havia salvado sua vida, mas que agora estava preso em suas próprias escolhas. O clima turbilhante pareceu se acalmar quando os policiais levaram os homens para fora, um por um, e a adrenalina começou a abaixar. Sylvia se virou para Lucas e a verdade ainda a atormentava. "Precisamos de respostas, Lucas!" declarou Sylvia, sua voz baixa, mas firme. "Não posso lidar com mais mentiras." Lucas assentiu. O pesar nos olhos dele era claro. "Prometo que vou te contar tudo. Mas agora vamos focar em cuidar de Eduardo." Ele se aproximou e a conexão entre eles retornou, mesmo que frágil. A confiança seria reconstruída. Mas não sem dor. A mãe de Sylvia finalmente ficou ao lado deles, o olhar firme. "Nós vamos superar isso. Estou aqui para proteger vocês." E em um raro momento de vulnerabilidade, ela olhou nos olhos de Lucas. "E você também." Desceram os degraus do pânico e da tensão.
Estava claro que um novo caminho surgiria para todos, mas as marcas do passado ainda se manteriam. Quando Sylvia olhou para a porta, vislumbres de esperança e medo misturavam-se em seu coração. O eco de segredos ainda pairava no ar, mas um novo começo poderia ser possível. Enquanto os carros de polícia saíam e um silêncio tenso preenchia o espaço, uma nova pergunta ressoava na mente de Sylvia. O que mais todo aquele passado sombrio revelaria? Ela sabia que novos desafios estavam à sua frente. E nesse momento exato, enquanto a tempestade se dissipava lentamente, Sylvia decidiu que seria a guardiã de sua própria história. Mas a história não termina aqui. E você, que acompanhou essa trama intensa, precisa estar atento. É hora de dar o próximo passo. Inscreva-se no canal imediatamente para não perder os próximos capítulos e as revelações que virão. Esmague o botão de like agora se esse desfecho tocou seu coração. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o futuro de Sylvia e Lucas. E se você sente que essa história precisa ser compartilhada, não espere nem mais um segundo. Compartilhe com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada épica. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar este canal com amor. Juntos vamos desvendar mais mistérios.